plunge the depths where I could make my bed, but I never went hide and seek. You're so good at finding me, only lost in the mystery of the depth of your love. Knowledge is too wonderful for me, and I can't even understand it. Since knowledge is too wonderful for me, oh, and I can't comprehend it, but I know you see. Oh, this I know you see. And even where my world is shaking, Lord, your hand will hold me still. Even where my world is shaking, your hand will hold me still. I'm fearfully and wonderfully made. 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 Olá, queridos, amados. Novo encontro aqui na nossa Escola Bíblica Dominical, quando nós estamos estudando, terminando esse trimestre, já estamos no mês de dezembro, primeiro domingo de dezembro. É muito bom estar aqui com os irmãos, com os amados, em mais uma leitura da Escola Bíblica, para que nós possamos crescer no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, na Palavra de Deus. E quando nós estamos falando sobre a adversidade, estamos vivendo esse tempo de pandemia, uma adversidade em nossas vidas. A gente às vezes fica pensando, a gente nunca pensou de estar passando por um momento como este. Mas aprove a Deus que isso acontecesse, e nós estamos aqui firmes no Senhor, procurando nos cuidar e pedindo a Deus todo o livramento. E hoje, a nossa lição de hoje, quem a escreveu foi a educadora cristã, a irmã Esmeralda de Augusto. A irmã Esmeralda, eu tive o privilégio de conhecê-la, tanto lá no Rio, né, nos encontros das convenções, como também aqui em Campos, por ocasião da Assembleia da União Feminina da Planície. E a irmã Esmeralda é uma serva de Deus, assim, que quem a conhece admira muito, sabe do seu valor, do seu empenho, da sua dedicação nas coisas do nosso Deus. E ela é quem escreveu, e tem como título a nossa lição de hoje: quando a adversidade é a perversidade humana. Quando a adversidade é a perversidade humana.
Quer dizer, quando a adversidade é depararmos com pessoas maus, né? Que vêm fazer mal para nós, né? E que o nosso Deus nos ajude mais esta lição. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Esther. É este livro que vai estar norteando a nossa lição nessa manhã. Eu, como sempre falo, né, eu gosto que os irmãos tenham uma canetinha na mão, a sua Bíblia aberta. De repente, anotar alguns textos para a gente poder estar aqui aprendendo um pouco mais. E aí, a Esmeralda começa, né, a escrever aqui, mas nós vamos estar lendo Esther, capítulo 4, do versículo 1 a 17. Livro de Esther é logo depois de Esdras, né? É logo depois de Neemias. É antes de Esdras, é entre Neemias e Esdras. Esther, capítulo 4, de 1 a 17. Então, vamos ler assim a palavra do nosso Deus. A decisão do servo de Deus. Quando soube Mardoquai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes, se cobriu de pano de saco e de cinza, e saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor. E chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias, aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação. E muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Então vieram as servas de Esther e os eunucos e fizeram-na saber, com que a rainha muito se doeu, e mandou roupas para vestir a Mordecai, e tirar-lhe o pano de saco, porém ele não as aceitou. Então Esther chamou a Adaque, um dos eunucos do rei, que este lhe dera para a servir. Ele ordenou que fosse a Mordecai para saber que era aquilo e o seu motivo. E saiu, pois, Adaque à praça da cidade para encontrar-se com Mordecai à porta do rei. Mordecai lhe fez saber tudo quanto tinha sucedido, como também a quantia certa da prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o translado do decreto escrito que se publicara em Suzã para os destruir, para destruir os judeus, né? Que se publicara em Suzã para destruir, para que o mostrasse a Esther e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Tornou, pois, Adaque e fez saber a Esther as palavras de Mordecai. Então respondeu Esther a Adaque e mandou-lhe dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte. Salvo se o rei estender o cetro de ouro para que viva. E eu, nestes 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todos te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada rainha. Então disse Esther que respondessem a Mordecai:
vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai e tudo fez segundo Ester lhe havia ordenado. Que texto, né, meus queridos? Que texto! O que estava acontecendo aqui? Amã era um dos homens de confiança, um dos homens mais importantes depois do rei, ali naquele reinado do rei Assuero, né? E esse Amã, aonde ele passasse, as pessoas deveriam encurvar-se a ele, como reverência. E Mordecai, ele era judeu, e ele não se inclinava para homem algum, a não ser para Deus. E esse Amã ficou com muita raiva de Mordecai, e aí pediu ao rei que fizesse um decreto, fizesse uma lei para que todos os judeus fossem exterminados. E aí, ao saber desta notícia, Mordecai apela para sua prima Ester. Ester era casada com o rei. Só que para estar na presença do rei, ela deveria ser solicitada pelo rei para estar na sua presença, a não ser que ele estendesse o seu cetro de ouro para que aquela pessoa, né, tocasse naquele cetro para ela não ser morta. Então Mordecai contava com Ester para salvar o povo judeu. Então Ester proclama, né, pede a Mordecai que peça a todos os judeus da província de Suzã que todos eles façam jejum de 3 dias, não comam nem bebam, né? E ele se deitava em sacos de cinza, né, de tristeza tão grande, porque sabia que todos eles seriam mortos pelo decreto do rei por causa de Amã. Amã foi quem arquitetou tudo isso. E Mordecai apela para Ester. Ester também fazia parte do povo judeu. Então ela também não seria poupada. Só que ela sabia que ela não poderia chegar à presença do rei sem que ele a chamasse. Mas então ela pediu, a primeira iniciativa dela foi pedir a Deus, orar ao Senhor, jejuar dia e noite durante 3 dias, ela com as suas servas e todo o povo judeu daquela província de Suzã. Então, Mordecai faz exatamente como Ester pediu. Ela falou, eu irei. Se eu tiver que morrer, eu morrerei. Mas ela foi com firmeza. Então, o que a irmã Esmeralda vai estar deixando para nós aqui? Eu gosto de informar os relatos que o escritor da lição fala, né? Porque eu acho muito importante que a gente tenha atenção àquilo que o escritor da lição escreveu para nós, né? E ela fala aqui que o relato da história da rainha Ester é cercada por muitas lições para a nossa vida. Desculpe, irmãos. Ela vai dizer que a história de Ester é cercada por muitos relatos que têm muito a ver com a nossa vida, né? Como eu falei no início, o título da lição de hoje é Quando a adversidade é a perversidade humana, é a maldade humana, né? Então, uma delas é o maravilhoso momento em que Deus salvou o seu povo das malignas mãos do ímpio e invejoso Amã, né? E nesse mundo é possível que sejamos afligidos por pessoas perversas, mas podemos vencer com uma consciência pura e confiança em Deus. Foi isso que Ester fez, né? E desse modo sempre devemos ter em mente algumas lições, as quais nos mostram que mesmo quando a adversidade
e a perversidade humana, perversidade das pessoas más, devemos ser sábios e ter o nosso coração posto em Deus para vencermos. Esther não confiava nela, mas confiava no poder de Deus para ajudá-la a vencer aquele momento, aquela situação tão triste, tão terrível. Essa é a experiência da rainha Esther. E pode ser a nossa também. E ela vai estar separando essa lição em 3 tópicos, né? A primeira, ela fala que é inevitável que em nossa vida lidemos com pessoas más. Não tem como evitar que nesta vida é possível que nós vamos lidar com pessoas maldosas, né? Não tem como evitar isso, né? Então, como fazer? Como proceder? O que fazer diante de situações assim? O livro que conta a história da rainha Esther leva o seu nome, né? O livro de Esther. E se vocês puderem, meus amados, leiam todo o livro de Esther. São só 10 capítulos, tá? Então, ele fala aqui que ele mostra a história de uma jovem que, além de muito formosa, ela era muito linda, tinha um coração voltado para Deus. Ela fora criada pelo seu primo Mordecai, que cuidava dela desde menina, né? Não sabemos algo acerca dos pais biológicos de Esther. No entanto, sabemos que a futura rainha foi ensinada a amar a Deus. A futura rainha foi ensinada a amar a Deus de todo o coração e mostrar o caráter dele às pessoas. Uma boa índole começa com uma orientação correta dentro do lar. Uma boa índole começa com uma orientação correta dentro do lar, ao passo que uma má índole começa com uma orientação incorreta vinda da própria casa, né? Vindo da própria casa. Esther certamente foi criada ali com seu primo, né? Criada no temor do Senhor e refletindo o caráter de Deus, né? Em um concurso para eleger a nova rainha, Esther é escolhida para substituir a sua antecessora e assim começa a habitar no palácio. Ela foi a rainha escolhida para ser a sucessora da esposa de Assuero, né, do rei Assuero, né? E este se sente desprezado. Então aqui ela vai dizer que no palácio real e ao longo do tempo, a conhecer todos os costumes e modos de agir do palácio, bem como seus administradores e frequentadores, dentre eles, um homem chamado Amã. Este se sente desprezado pelo estimado primo de Esther e trama planos contra ele. Esther assume um grande risco em defesa do seu primo e do seu povo, e Amã acaba humilhado e morto. Amã acaba humilhado e morto. Em algum momento da nossa vida, vamos lidar com pessoas más. Elas poderão querer nos atingir, quer seja por inveja, quer seja por ciúme, por tentarem competir conosco e até mesmo por um simples desejo de nos prejudicar. No entanto, devemos manter o foco de que nós somos, né? Manter o foco de que nós somos de quem nós somos e sobre o propósito de Deus em nossa vida. Nós precisamos lembrar de quem nós somos. Somos servos do Deus Altíssimo, do Deus vivo, Deus Todo-Poderoso, né? Nós precisamos saber manter o foco de quem nós somos e sobre o propósito de Deus em nossa vida, né? Deus tinha um propósito maravilhoso para Esther ali naquele palácio. Tanto que nós vamos ver na leitura que nós fizemos que Mordecai vai falar para Esther: quem sabe que para este tempo vieste parar aqui neste palácio. Ou seja, para esse tempo de grande tribulação do povo de Deus, do povo judeu, e você que vai livrar esse povo através
através de você estando aqui no palácio, sendo a esposa do rei. E no 2 ela vai dizer que é preciso conscientizar-nos do propósito divino para a nossa vida. A gente precisa ter consciência do propósito de Deus para a nossa vida. Esther estava ali no palácio não por acaso, não por coincidência, né? Tudo Deus estava ali planejando tudo. Deus estava no controle de tudo. Deus estava conduzindo todas as coisas, né? E nesses versos nós vamos descobrir que estar em uma posição superior ao do seu povo não leva o servo do Senhor a ser intocável. Às vezes nós questionamos determinadas situações que nós passamos porque somos servos de Deus e não admitimos passar por determinadas coisas porque, não, eu sou servo de Deus, nada pode nos atingir. Não é verdade. Nós também podemos ser atingidos por obstáculos, por adversidades e por alguém fazer mal para nós, né? Assim, o fato de ser um cristão não nos exime de enfrentar o peso da malignidade humana. Nós vamos lembrar, por exemplo, na Bíblia, de José, como que ele foi atingido, né? De maneira mal, como que ele foi maltratado, né? Nós vamos ver o apóstolo Paulo e o próprio Jesus Cristo, como ele sofreu, né? Então, nós vamos enfrentar o mesmo desafio. Não estamos isentos de termos adversidades por perversidade humana. Mas o propósito de Deus é infalível em nossa vida. Esses propósitos de Deus não falharão. Quando o Senhor, na sua bondade, nos dá um lugar de destaque na sociedade, Ele tem propósitos para a nossa vida em relação ao seu povo. Assim foi na vida da rainha Esther, né? Ela sabia dos propósitos de Deus para a sua vida. Sabia que a sua posição era instrumento de Deus para salvar a vida do seu povo, né? E manter-nos em foco nos propósitos de Deus nos ajuda a superar as perversidades humanas. Manter o foco. Quem me colocou aqui foi Deus. Deus tem um propósito para mim. Manter esse foco. Certamente Deus quer nos usar para abençoar. Precisamos nos conscientizar de que para isso fomos salvos e temos uma missão. Devemos, portanto, nos concentrar em nossa missão. É muito importante saber qual o propósito de Deus para nós, qual a nossa missão, e precisamos focar nela. Deus nos chamou para abençoar, O momento no qual estamos vivendo em nosso país, onde os perversos agem mal à luz do dia, quando muitas vezes a injustiça é louvada e o direito negligenciado. Há por pessoas que só pensam em si mesmas e em sua própria glória. O Senhor espera que possamos, como servos seus, descobrir o seu propósito para cada um de nós e que sejamos luzeiros no mundo. Não nos esqueçamos da palavra de Mordecai a Esther. Quem sabe se para um tempo como este não foste a escolhida. Que tempo? O tempo de salvar o povo de Deus das mãos da ira de Amã. Assim, não devemos nos calar diante da maldade humana, mas como servos do Rei Jesus, agir com prudência, né? Precisamos pedir a sabedoria de Deus para enfrentar os dias maus. Vocês vão poder ver lá, Esther 5, de 1 a 3. Agir com prudência. Precisamos pedir a sabedoria de Deus para enfrentar os dias maus e as pessoas maldosas.
né? Muitas vezes perdemos oportunidades valiosas de vitória, não por falta de razão, mas por falta de sabedoria. A rainha Esther nos ensina que grandes vitórias contra a malignidade das pessoas exigem grande sabedoria vindas de Deus. Não a sabedoria humana, mas a sabedoria que vem do alto. A coragem e a sabedoria nos levam a grandes vitórias. Amém? Grandes vitórias. E no terceiro, ela vai falar que quando a adversidade e a perversidade humana, devemos agir com destemor. Não podemos ter medo. Devemos agir com destemor. Né? Esther amava a Deus. Apesar de casado com um rei pagão e tempestuoso e temperamental, assim que tomou conhecimento da conspiração para matar os judeus, fomentada por Amã, teve um momento de fraqueza e pensou no perigo de comparecer diante do seu marido, o rei, arriscando sua própria vida. Não poderia apresentar diante do rei, a não ser que ele chamasse. Ou se apresentasse, se ele não colocasse o cetro para que ela não estendesse o cetro para aquela pessoa, ela seria morta. E ela orou 3 dias, 3 noites, jejuou, juntamente com as suas servas, e todos os judeus da província de Suzã também foram levados a fazer a mesma coisa, a buscar em oração, né, a direção de Deus e a proteção de Deus, o livramento que só Deus poderia dar para eles. Né? Então, não pode ter medo. Né? No entanto, após ouvir a advertência do seu primo Mordecai, não pense que se os judeus morrerem, você escapará. Lembre-se que você também morrerá. Ela também era judia. Né? Imediatamente, Esther toma posição e declara: consagre o povo para o jejum, e eu jejuarei com as minhas servas, e irei ter com o rei. E afirma: se eu tiver que morrer, morrerei. Ela foi então lá sem medo. Se tivesse que morrer, ela morreria. Então, nós não podemos nos calar diante da perversidade. Ao contrário, devemos ser agentes e portadores da justiça. Não nos conformarmos com a injustiça, mas sermos agentes e portadores da justiça. Era urgente agir em favor do seu povo e lembrar-se de que a perversidade humana precisava ser enfrentada com coragem e fé no Senhor. De igual modo, nos dias em que vivemos, precisamos olhar para o perigo que nosso povo passa e agirmos com urgência, fé e destemor, sem medo. Se nos calarmos, se não nos posicionarmos, o mal vencerá. Mas se agirmos com a coragem que vem do Senhor, as adversidades serão superadas. E no quarto, ela vai dizer que diante da adversidade advinda da maldade humana, devemos buscar o Senhor. Foi o que Esther fez. Diante da adversidade, ela buscou o Senhor. Né? Então, a quarta lição que aprendemos com a rainha Esther e sua experiência de vitória contra a malignidade humana é o fato de que aquela foi uma vitória da oração. Né? A oração, irmãos, tem um cântico que diz: eu creio no poder da oração, eu creio nos joelhos que se dobram, eu creio na brasa viva do altar. Né? O poder da oração, irmãos, é orando que nós buscamos, é através da oração que nós buscamos a direção de Deus, nós buscamos a força de Deus, nós buscamos a ajuda de Deus, o socorro de Deus, o livramento de Deus. É na oração, e damos tão pouco valor à oração.
Daniel orava 3 vezes por dia. Era governador do Egito. Ele era governador, não, do Egito não. Ele era governador ali, né, no palácio ali daquele rei. E ele tinha tempo de orar 3 vezes ao dia. Ele tinha prioridade na oração. Por isso ele foi um servo tão bem-sucedido, de tanta confiança do rei, onde ele foi protegido por Deus na cova dos leões. Quem não se lembra disso? E que sucesso ele foi ali naquele reinado. E aí a irmã Esmeralda vai falar que nós cantamos um cântico de um autor desconhecido que afirma: aleluia, Deus atende oração. Aleluia, Deus atende oração. Se buscarmos com fé, em nome de Jesus, aleluia, Deus atende oração. Atende oração. Deus atendeu a oração de Esther. E quantas vezes nós oramos e Deus tem atendido as nossas orações. A oração foi a principal estratégia usada por Esther. O plano usado por ela foi orar com o povo e com suas servas. E com que intensidade elas oraram? Oraram, jejuaram, não apenas um dia, mas 3 dias, sem comer e sem beber, buscando em Deus a proteção para livrá-los daquele perigo. Diferente dos nossos dias, quando o nosso povo não dá a devida importância à oração, algumas pessoas podem considerar que oração seja gritaria, como se Deus fosse surdo. Outras amam o momento de louvor no culto da noite, e ainda existem aquelas que nunca participam deste momento e querem vencer os perversos do nosso tempo com passeatas ou louvorzão. Todas essas práticas podem até permear resultados positivos. Todavia, poucas permitem mais intimidade com Deus e vitória se comparado à oração. Podemos mencionar que em alguns lares perdeu-se o costume do culto doméstico, onde os pais oram junto com os filhos. As famílias que desejam vitória na vida, filhos no caminho do Senhor, direção para todos os momentos da vida, para tudo isso é mister crer e praticar a oração. Praticar a oração. Não só em momento de adversidade, mas temos a oração como estilo de vida, como instrumento do Senhor para a nossa vitória. Como instrumento do Senhor para a nossa vitória. E ela vai concluir aqui que, portanto, aprendemos com a rainha Esther que devemos tomar consciência do propósito de Deus para a nossa vida. Onde você está, meu querido? O que você faz? Já parou para perguntar e para refletir sobre o propósito de Deus para você naquele lugar, naquele momento, naquele emprego, né? naquela viagem, através de um curso, né? Já perguntou a Deus qual o propósito dele para você nesses lugares? Devemos agir com destemor diante da perversidade. Não temer, não temer. Devemos buscar o Senhor em oração diante da adversidade. Diante da adversidade, meus amados, é oração mesmo. Precisamos orar. Precisamos buscar o Senhor. No tocante à oração, a Bíblia Sagrada ensina em Mateus 21, 22, né? Mateus 21, 22, vai dizer que: e tudo que pedires em oração crendo, receberás. Lucas 11, 13, não tenha medo, porque a sua oração foi ouvida. Não tenha medo, porque a sua oração foi ouvida.
Atos 1,14. Todos estes perseveraram unânimes em oração, juntos em oração, né? Efésios 6,18 vai dizer: orem em todo tempo, no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E Colossenses 4,2, continuem em oração com ação de graças. A oração, irmãos, não é só pedir, é também agradecer. Não é só pedir, mas também agradecer. Precisamos agradecer a Deus em oração. Suplicar, sim, e agradecer sempre, porque temos muito mais a agradecer do que a pedir. Em Colossenses capítulo 2, capítulo 4, versículo 2. Continue em oração com ação de graças. Esther tomou conhecimento dos propósitos divinos para a sua vida. Agiu com determinação e urgência. Buscou ao Senhor com oração diante da adversidade. Ao sermos provocados pela perversidade humana, precisamos agir como a rainha Esther. Quando nós nos deparamos com a perversidade humana, nós precisamos fazer como a rainha Esther, buscar a Deus em oração, para saber o que Ele quer que nós façamos, para termos coragem de enfrentar as adversidades, as maldades humanas. Precisamos de Deus em todo o tempo, irmãos. Não podemos fazer nada sozinho. O próprio Jesus disse: em mim nada podeis fazer. E para pensar e agir, a irmã Esmeralda escreve o seguinte: será que você tem consciência dos propósitos de Deus para a sua vida quando Ele o salvou por meio de Cristo? Deus salvou a mim, por meio de Cristo salvou a você. Você tem consciência de qual o propósito de Deus quando Ele fez isto? É para você ir para a igreja, sentar no banco, louvar, orar, ir para casa, ir para a igreja, ir para casa? Não, meus amados. Deus, Ele nos escolhe para nós darmos fruto. Ele nos escolhe para nós irmos dar fruto e para que o nosso fruto permaneça. E Ele ainda diz: para que tudo que vós pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Então, muitas das vezes queremos tudo de Deus, não queremos fazer nada. Não queremos dar fruto, queremos cruzar os nossos braços. Precisamos compartilhar do Evangelho com as pessoas. Você tem uma posição na sociedade? Na família? Na igreja? Qual é? Como tem usado diante do povo que está prestes a morrer? Como tem usado aquilo onde Deus te colocou, né, para que você seja bênção, tanto na sua família, quanto na sociedade, quanto na igreja? E como você tem usado tudo isso que Deus te colocou para que venha, como tem usado diante do povo que está prestes a morrer? Tantas pessoas, né, morrendo sem Cristo, sem salvação. O que temos fazido diante de toda essa situação? Você tem agido com prudência diante das adversidades provocadas pela perversidade humana? Você tem agido com prudência? Prudência, irmãos, nesses momentos. Você tem agido com coragem diante de tais situações? Você tem agido sem destemor, como diz a nossa irmã Esmeralda? Qual é o lugar da oração em suas lutas contra a perversidade humana? Qual é o lugar da oração nas suas lutas contra as perversidades humanas? O lugar da oração na sua vida, ela é assim, ela tem um lugar de prioridade, de urgência, de necessidade, de intensidade, de você ficar orando em todo o tempo? Quando Mordecai, que tem umas traduções que falam Mardoqueu, né? Essa que eu li aqui é Mordecai.
quando o primo de Esther, Mordecai, falou, quem sabe que para este tempo não foste trazidos, né, pelo próprio Deus até aqui. Quem sabe que para um tempo como este, que você foi escolhida para ser a esposa do rei. Foi Deus que te colocou aqui. E te colocou para este tempo, para você salvar o povo de Deus. Eu quando leio, né, essa passagem de Esther, eu me lembro muito de uma experiência que eu tive. Não que a gente, meus queridos, conte experiências da gente como que para tá promovendo. Não. É muito importante isso que eu vou falar aqui para os meus amados. Muito importante. Às vezes acontecem certas coisas na nossa vida que a gente não entende. Ah, meu Deus, por que eu fiz isso? Por que eu fui parar aqui? Por que eu não estou lá? Né? Eu tive um momento na minha vida que eu precisei sair da escola onde eu trabalhava, no próprio bairro onde eu moro. Houve lá um problema que eu não tinha condições de ficar ali. Eu estava sendo injustiçada. E aí eu nem entendi por que tudo aquilo aconteceu. Mas as coisas de Deus não é para serem entendidas. É para serem aceitas e Deus vai mostrar qual o propósito dele para aquilo. Então, eu saí de lá e fui para uma outra escola, onde eu trabalho atualmente. E nesse período que eu passei de uma escola para outra, eu fiz teologia, né? E nesse dia, na véspera de eu ir para outra escola, que eu iria comparecer na outra escola, durante uma aula, o professor de teologia estava falando sobre como expulsar demônios. Como expulsar demônios. E que ele mesmo aprendeu com um irmãozinho antigo da igreja, porque ele fez de uma determinada forma e ele não conseguiu. Então o irmãozinho chegou para ele e falou, não é assim que se expulsa demônio, é assim, assim, assim. E eu participei daquela aula, né? E no dia seguinte, eu vou para a escola. E aí, de vez em quando, chegava uma criança, vinha da sala de aula, né? Criança que eu falo assim, adolescente. E dizia, tia fulana, aquela menina está assim de novo, está todo mundo com medo. E era o primeiro dia meu naquela escola, dentro da secretaria. E aí a diretora me conhecia, sabendo que eu sou serva de Deus, ela também serva de Deus, esposa de pastor. Ela pegou pela minha mão, que daqui a pouco a outra menina veio e falou assim, olha, fulano desmaiou, tá lá mortinha. Aí ela me puxou pela mão e disse, mas Regina, eu não aguento mais essa menina aqui. As crianças tudo fica com medo, essa menina não tem condições de permanecer aqui na escola. Vamos lá para a gente orar. E aí ela me arrastou pela mão e nós fomos. Aí chegamos ali, né? E aquela menina era quase todos os dias, aquela menina era cometida por possessão demoníaca, né? Por possessão demoníaca. E aí, sabendo da história daquela menina, segundo, né, eles contaram para mim depois, a avó dela tinha terreiro de umbanda, né? Fazia maldade para as pessoas. E naquele momento, né, naquela coisa, essa mulher, inclusive, estava em cima de uma cama sem as duas pernas, né? Então, vinha de uma família, né, de maldição hereditária, nessas condições, né, de tratar com coisas demoníacas. Então, uma menina, até que era da nossa igreja, ela orou, estudava também com essa menina na mesma sala. Depois, a diretora orou. E, por último, eu orei. Eu orei, né, em nome de Jesus Cristo, lembrando das palavras que o pastor, na aula anterior, tinha ensinado. Eu não sabia que eu iria me deparar com aquela situação. Não sabia, mas Deus sabe todas as coisas. Deus estava preparando tudo, irmãos. Quem sabe, para aquele tempo, Deus me chamou para estar naquela escola. Então, eu orei,
usei as palavras que aquele pastor falou e orei em nome de Jesus, né? Falando para o diabo que aquela menina era de Deus, porque aquela menina foi criação de Deus, foi Deus que fez. Ele não tinha parte naquele negócio. E que ele fosse para onde ele quisesse, mas ele não podia ficar ali porque aquela menina era uma criatura de Deus, pertencia a Deus. E em nome de Jesus, orei. Então aquela menina foi recobrando os sentidos, e daqui a pouco a família dela chegou, que já estava comunicada, a família, do que estava acontecendo, e era sempre assim, a família ia lá buscá-la, levava para casa, a menina melhorava, ia no outro dia para a escola, e aí acontecia tudo de novo, e acontecia tudo de novo. E nesse dia a menina foi para casa. Quando foi no outro dia, isso foi em fevereiro, né? Final de fevereiro que eu entrei para aquela escola. Quando foi no outro dia, a menina estava lá na escola. Uma adolescente, estava no segundo ano do ensino médio, né? No início do ano, no segundo ano. E aquela menina estava indo para a escola todos os dias. E nunca mais, meus amados, nunca mais ela foi possuída pelo demônio. Nunca mais aquela menina desmaiou na sala de aula. Nunca mais teve problema nenhum. Passou fevereiro, março, abril, né, maio, junho, julho, chegou o final do ano, não aconteceu mais nada. No ano seguinte, a menina fez o terceiro ano do ensino médio e foi direto. Nunca mais, meus amados, aquela menina teve aquele problema na escola. Então, quando eu vejo, quem sabe que para este tempo, né, como Mordecai falou para Esther, olha, Esther, quem sabe que para o tempo como este, foi que você foi chamada para este palácio, para salvar o povo judeu. Então, sempre que eu lembro dessa menina. Quem sabe que para aquele tempo, né, Deus me chamou para aquela escola, me fez acontecer uma situação sem mais nem menos, de eu sair dali e ir para outra escola, quando me deparei logo no primeiro dia com aquela situação. No dia anterior, eu tenho aquela aula explicando sobre aquilo, né? E a gente, né, ali orando, e eu usei aquilo que eu aprendi na aula de teologia, e que nunca mais a menina teve isso. Louvado seja Deus. Então, meus amados, aonde você está, Deus com certeza te escolheu para aquele lugar com um propósito, com uma finalidade de salvar alguém, de libertar alguém, como foi o caso daquela menina. Eu não entendia por que tudo aquilo aconteceu, que eu tive que sair de uma escola perto da minha casa, que foi uma escola mais distante um pouco. Não é longe, mas é mais distante. Entendeu, meus amados? Deus tem propósitos para as nossas vidas. Aonde quer que Ele nos coloca, é com propósito. Nós, servos de Deus, temos que estar sempre em sintonia com Deus. E não tem como você estar em sintonia com Deus se não for através da oração, através da leitura da palavra de Deus. Sintonia com o Senhor sempre, através da oração, buscando ao Senhor. E aonde você está, meu querido, foi Deus que escolheu para você estar ali. Aonde você está, foi Deus quem escolheu para você estar ali. Com que propósito? Busque em Deus, você vai ter a resposta. Busque em Deus que você vai entender com que propósito Deus colocou ali. Deus não nos coloca de maneira alienada em qualquer lugar, por qualquer coisa, sem propósito algum. Nós é que às vezes nos fechamos, não nos abrimos para o nosso Deus, para saber dele o que Ele tem para nós naquele lugar. Esther soube da sua responsabilidade, mas ela sabia que ela não poderia fazer se Deus não fosse com ela. Ela sabia que ela não iria ter vitória nem êxito se ela não buscasse o Senhor em oração. Busca o Senhor em oração sempre, agradecendo, pedindo, perguntando que propósito, Senhor, o Senhor me colocou aqui. Eu fiquei muito feliz de estar naquela escola como estou até hoje. Deus tinha um propósito para mim ali, de salvar aquela menina daquela possessão demoníaca.
porque foi a partir daquele dia que nunca mais aquela menina teve aquilo. Nunca mais. Louvado seja Deus. Louvado seja o nosso Deus. E a irmã Esmeralda, ela fala uma coisa muito importante. Nós damos tão pouca atenção, tão pouca importância à oração. A oração é a alavanca que move o braço de Deus. A palavra está repleta. Jeremias 33:3, clamas a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Esther, ali naquele palácio, ela pôde salvar o seu povo. Amã, que queria tanto mal para o povo judeu, ele acabou sendo morto numa forca que ele fez para Mordecai. Mas Mordecai, em determinado momento, ele salvou a vida de Assuero, do rei, porque tinha 2 eunucos que trabalhavam com ele, que estavam planejando matá-lo. E Mordecai avisa para o rei. E o rei pergunta, o que fizeram com este homem? Né? Qual o valor que deu a este homem? Que honra deu a este homem? Ele falou nada. E aí, ele, de repente, ele manda alguém, né, ver quem é que estava no pátio. Quem é que estava no pátio? Amã. E aí ele manda chamar Amã e pergunta a Amã, o que eu farei com o homem? E conta a história de Mordecai, mas aí sem saber que era Mordecai, achando que era ele, o homem que fez, né, que salvou a vida do rei, que honra eu daria a ele? Aí ele começou a falar que daria o anel, daria a coroa, daria a túnica do rei, que daria o cavalo que o rei montava, achando que era para ele, Amã. Mas era para Mordecai. E ele pede que ele pegue tudo isso e vista Mordecai. E quando o rei sabe da forca que ele mandou fazer para Mordecai, e que toda a maldade que estava acontecendo ali era a trama do próprio Mordecai, ele pega e manda matá-lo, e manda ele ir para a forca que ele mesmo fez para Mordecai, e ele acabou sendo morto pela própria forca. Não adianta fazer maldade com as pessoas, né? É muito triste fazer maldade com as pessoas, porque a pessoa recebe, toda ação tem uma reação. As pessoas acabam recebendo aquilo que fez, né? Recebendo de volta aquilo que fez. Né? A lei da semeadura, onde ninguém pode fugir dela. Ninguém vai plantar arroz esperando colher feijão. Né? Então, ali, aquele povo de Deus pôde ser salvo, porque Deus estava na direção de tudo. Deus coloca Esther naquele palácio. E Esther busca ao Senhor para proteção, para livramento, conclama o povo a orar. Ela também ora com as suas servas e ela recebe a vitória. E o povo judeu foi livre, foi liberto, né? O povo de Deus foi abençoado. A vitória chegou porque aquela mulher, a Esther, orou ao Senhor, buscou ao Senhor, onde ela poderia esperar todas as bênçãos de Deus. A nossa oração, meus amados, é que Deus nos dê discernimento de saber qual o propósito dele para a nossa vida, aonde nós estamos. Deus não existe coincidência. Eu, às vezes, ouço falar, existe cristocidência. Né? Cristo está à frente, Cristo está no negócio. E onde Cristo está, onde Deus está, onde o Espírito Santo está, né? É vitória mesmo. É só nós buscarmos e entendermos os propósitos de Deus para as nossas vidas. O propósito de Deus para Esther foi para salvar o seu povo. Louvado seja Deus. Então a minha oração é que você seja muito abençoado onde quer que você esteja. E que você seja bênção aonde Deus te colocou. E ore ao Senhor, busque nele a direção para qualquer problema que você estiver. Diante da adversidade, pela perversidade humana, busque ao Senhor. E ore por essa pessoa. Ore por ela para que ela se arrependa,
para que ela também volte para o Senhor, para que ela venha ter o refrigério, o privilégio de estar no Senhor. E que Deus a todos nós nos abençoe. Até o próximo domingo, se Deus quiser. E quando estaremos com mais uma lição para abençoar as nossas vidas. E que se protejam, se cuidem. E que Deus abençoe os médicos que pensam que estão sofrendo muito com seu emocional de estar se deparando com tantas situações de Covid aqui na nossa cidade, em todo o estado, em todo o Brasil, em todo o mundo, pelos médicos, pelas equipes médicas, né, pelos atendentes, pelos hospitais, por nós, que Deus nos ajude, nos livre desse vírus, se protejam, porque é uma proliferação muito rápida de um pegando para o outro, né? Pede a Deus livramento, pede a Deus saúde, pede a Deus recursos, né? Que os nossos governos tenham recursos para cuidar daqueles que estão enfermos. E consolação, conforto para todas essas famílias que têm enfrentado a morte através dessa Covid, dessa enfermidade tão avassaladora. Que Deus nos ajude, irmãos, nos abençoe. Abençoe a Igreja Batista de Goitacazes, todas as igrejas que professam o nome do Senhor. Abençoa os nossos governos, né? Abençoa a todos que estão em eminências. Que haja temor e tremor diante de Deus em tudo aquilo que eles façam. E que Deus nos abençoe. Fique na paz e até domingo que vem, se Deus quiser. Amém? Até domingo.